Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, Tu és bom e fazes o bem, a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos o tempo que tem nos dado, a palavra que temos recebido e rogamos, Senhor, que nos dê a graça do entendimento, que a Tua palavra chegue a nós como ela é, palavra de Deus. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Peço que vocês abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, eu vou ler até, ainda que não seja o nosso versículo a ser considerado, mas até o versículo 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Podem sentar, por favor. Nós estamos diante das considerações do arrazoado, ou seja, uma série de argumentos bíblicos, teológicos do apóstolo Paulo, com o propósito de convencer aos filipenses que podem ser tidos, porque eram crentes, como os do caminho, a que seguissem a ele, Paulo, e aos seus companheiros, aqueles que andavam, como ele diz, segundo o modelo que tendes em nós. E Paulo dá como razão para seguir a ele e aos outros, o que nesse versículo 20 ele expõe. Por que, diz ele, olha, vocês devem seguir a nós, não aqueles que estão mesmo no nosso meio, mas eles só se preocupam com as coisas terrenas, mas vocês devem seguir-nos, pois, diz ele, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. E ao falar do Salvador, o Senhor Jesus, ele diz o que ele fará e o que ele é, na verdade, ou seja, como ele fará. De que maneira ele fará o que nesse versículo 21 nós temos? Ora, na verdade, nosso tema, a eficácia do reinado de Cristo, merece, eu diria, de antemão, antes de passar para vocês o que nós vamos ver em dois tempos, hoje, se o Senhor quiser, e amanhã, se o Senhor quiser, eu quero dizer para vocês algo que, para não falar como ouvimos aqui no momento que estávamos ouvindo acerca do trabalho para ensinar as crianças,
O que significa eficácia? Porque nós estamos vendo o quê? A eficácia do reinado de Cristo. Já ouvimos sobre a glória de Cristo, Ele que foi exaltado sobremaneira. Já ouvimos sobre a abrangência do seu reinado, abarca tudo e todos. Ouvimos aqui também algo do seu reinado em termos de suficiência, não existe outro, só há um rei, e, portanto, todos devem se submeter a um único rei. E agora nós vamos ver que o reinado dele é, de fato, eficaz. Em que sentido? Eu costumo usar uma ilustração para dizer o que significa eficácia e mais, por que não, a diferença entre eficácia e eficaz, eficiência e eficácia. Mas eu vou dizer simplesmente o seguinte: você pode ter uma semente de qualquer árvore, uma semente, digamos, melancia. Você pode ter uma semente, você vai num terreno e você tira uma semente. Você planta aquela semente. E você usa uma outra semente da mesma, de melancia também, e planta usando os mesmos expedientes. Cava-se, planta, depois coloca água, etc. Porém, uma semente germina e frutifica. A outra semente não frutifica. Ainda que, eu disse frutifica, ela cresce, mas não dá o fruto. A eficácia está na semente que é semente de melancia e deu melancia. Usando outra maneira para ilustrar, agora, diferentemente, uma pessoa pode ser eficiente, porém não eficaz. Um médico, um cirurgião, usa toda a técnica para fazer uma cirurgia e termina com sucesso aquilo que ele fez no sentido de performance, ou seja, fez o que devia fazer, no entanto, o paciente falece. Você diz aquela cirurgia foi eficiente, mas não foi eficaz. Com relação ao reinado de Cristo, esse reinado é eficaz. Ou seja, o que ele faz, a maneira de ele reinar, não tem como não produzir o fruto que ele deseja que produza. Vocês entenderam? Eles entenderam, irmãos? Entenderam, irmãos? Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Então, desse versículo 21, que eu peço que os irmãos orem comigo, eu vou dividir em duas partes. Vamos ler juntos? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, desse versículo 21, nós vamos trabalhar nessa noite, agora, com a graça do Senhor, a primeira parte, que diz respeito ao glorioso benefício de Cristo para com os seus. É isso mesmo. E aqui nós vamos ver duas coisas nessa primeira parte. A primeira é a consciência cristã do corpo de humilhação, e a segunda é a confiança cristã da transformação do corpo de humilhação. Amanhã, se o senhor quiser, nós passaremos para a segunda parte, que será a suprema autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Olha, eu estou olhando aqui, eu não sou meio cego, mas não, eu estou na introdução ainda. Eu sou meio enjoado. Ele saiu de lá, olha aí. Introdução. Depois da introdução é que a gente vai para as outras partes. Tudo bem? Eu não sei nem o que está passando aí agora. Congelou, não foi assim? Tem uma história de congelar. E o que tem atrás? Introdução. Bem,
Uma vez feita a introdução, vamos então ao nosso tema de hoje. Qual é? O glorioso benefício de Cristo aos seus. 2 benefícios veremos. Primeiro deles, agora sim, a consciência cristã do corpo de humilhação. Consciência cristã, por que eu coloco assim consciência e acrescento um adjetivo cristã? Porque uma pessoa pode ter consciência de muitas coisas, mas a percepção intelectual que faz com que a vontade seja trabalhada ou exercitada é o que nós estamos falando aqui. Em outras palavras, o que vamos ver é que Deus, em Cristo, dá aos seus uma consciência de que eles têm um corpo de humilhação. Ou seja, tem uma consciência da sua fragilidade, da sua instabilidade e da sua corrupção natural. Vocês já notaram, e aqui eu vou falar baixinho, que as irmãs, principalmente as irmãs, e os maridos têm que fazer isso, viu? Gastar um dinheirinho para ir ao salão, arrumar o... E tem que fazer isso quase toda vez, toda semana. Por que toda semana? Porque é corpo de humilhação. A beleza que se esvai. Não tem jeito. Isso aqui não é ofensa às irmãs, que aliás, eu digo aos maridos, gastem dinheiro para elas ficarem bonitinhas. Irmãos, parece assim algo que não tem sentido, mas tem. Aquele que possui consciência de que tem um corpo de humilhação, um corpo de corrupção, isso é dádiva do Senhor. O rei, que no seu reinado eficaz, já dá esse benefício aos crentes. Quem não conhece isso na prática? Ou seja, desde que nascemos, como ouvimos há pouco, nós labutamos a maior parte do tempo a fim de manter-nos, irmãos, aparentemente saudáveis. É isso mesmo. Hoje o meu pregador cortou o cabelo dele, ficou todo bonitinho aqui. E por que ele cortou? Porque a gente tem que melhorar a aparência. O irmão aqui estava feio, a semana toda ele fez a barba, dirigiu o canto aqui. Mas é isso, essa é a realidade. Dr. Lloyd Jones chama esse estado, dizendo mais ou menos o seguinte, que ao nosso redor só vemos decadência. E eu nem sabia que você estava aqui, senão não tinha falado. De fato, até nosso corpo, como bem sabemos, degenera-se. Por quê? Porque ele é corpo de humilhação, de fragilidade. Dr. Rense diz que nosso corpo está, eu abro aspas, exposto à maldição do pecado na forma de fraquezas, sofrimentos, enfermidade, deformidade, futilidades, enfim, morte. Mas você já notou, ou vocês já notaram, que isso é uma bênção? Essa consciência é uma bênção? Isso é tão bênção, irmãos, que a gente precisa continuar pedindo, Senhor, dá-me essa bênção, dá-me essa bênção. É o que Davi nos ensina, lá no Salmo 39, quando ele ora, dizendo assim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Por que alguns maridos, eu estou dizendo alguns, mas eu me incluo também, por que alguns maridos olham assim para as mulheres e a esposa
Eles se sentem os fortes. Ele está pensando o quê? É forte coisa nenhuma. Todo mundo é frágil. Mas felizes são todos os que possuem essa consciência cristã, que é a dádiva do Senhor, reconhecendo a sua fragilidade pessoal e nutrindo a esperança de uma futura transformação. Por isso que o texto diz: olha, aguardamos o Salvador, o qual transformará este corpo de corrupção, esse corpo de... Não está escrito, não? E por que vocês não leem? Leiam, por favor, irmãos. Corpo de... humilhação. Pois é, agora vocês se exaltaram, né? Corpo de humilhação. É isso mesmo, corpo de humilhação. Essas pessoas, então, os crentes, portanto, irmãos, sabem... Essa é a certeza. Eles sabem que brevemente jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor nenhum. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Claro, nós vivemos chorando. Puxa, meu cabelo caiu. Isso é choro, irmãos. Os dentes, etc. É corpo de humilhação. Nós devíamos ser mais humildes. Ou não? Mas precisamos orar. Dá-me, Senhor, como Davi, a conhecer qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, enquanto os crentes estiverem nesse mundo, seu corpo de humilhação, por causa do pecado, os levará a gemidos, os levará às angústias, como foi a própria experiência do apóstolo Paulo, quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. E diz, é por isso que neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos achados, encontrados, vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nestes tabernáculos, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha como isso é bênção. Essa consciência cristã da nossa fragilidade. Olha o que ele diz. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. É o Espírito que faz com que nós tenhamos essa consciência cristã. Isso tem a ver com o reinado eficaz de Cristo. Ele reina, ele faz com que os seus tenham essa consciência. Sabe para quê? Para não ter gostinho demais com esse mundo. Sempre que encontrarmos pessoas confessando ser cristãs, mas sem dar amostras de que reconhece a sua fragilidade pessoal, pelo contrário, são orgulhosas, vaidosas aos extremos, devemos estar certos de que tais pessoas não estão experimentando o que Paulo diz, mas nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, olha a expectativa, transformará nosso corpo de humilhação. Então veremos o segundo benefício. Qual é o segundo benefício? A confiança cristã da transformação do corpo de humilhação. Já está aí, né? Legal. Irmãos, vejam bem como existe uma harmonia nessa primeira parte desse versículo 21. Primeiro, há a expectativa
de que esse corpo será transformado. Aliás, é preciso, não é, irmãos? Cá para nós. Mas aí vem uma pergunta que tem a ver com a confiança. Como isso será possível? Meus irmãos, será possível, como diz o texto. O que diz o texto? Não está escrito aí, não? A parte B. Base bíblica. Eu não fiz isso, não, tá? Olha só. Mas, ele diz assim, veja bem, mas aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará este corpo de dimensão para ser igual ao corpo da sua glória. Então, é a confiança de que haverá essa transformação. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser o quê? Se pudesse mudar isso aí. Para ser o quê, irmãos? Igual. Não tá, é porque não está escrito. Faz de conta que não tem nada disso aqui. Olha só, não faz sentido. Corpo de humilhação, não é isso não. Olha para o versículo 21, a primeira parte. Olha só. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser o quê? Igual ao corpo da sua glória. Isso é a confiança. Aí está a confiança. A certeza, primeiro do que somos hoje, naturalmente falando, mas também a certeza de o que seremos. Meus irmãos, na ressurreição, isto é, quando o nosso Senhor Jesus voltar, Ele nos transformará de tal maneira que teremos corpos iguais ao seu. Será que cremos nisso? Não importa o estado do nosso corpo de humilhação quando nosso Senhor vier, se envelhecido, decomposto, cremado, dilacerado, cheio de defeitos, feios aos olhos de todos, ou mesmo bonito, aliás, defunto bonito, não importa. Não importa como estarão nossos corpos naquele dia, pois Ele nos dará corpo glorioso. Um corpo que será conforme o seu corpo glorioso. Literalmente, corpo de glória. Seu corpo de glória. Isso é uma coisa impressionante. Então, por mais que tentemos imaginar como seremos, não poderemos ser precisos em termos de definições, pois a própria Bíblia não nos deu detalhes acerca de como seremos. Pelo contrário, ela diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, apesar dessas palavras, é certo que o Espírito Santo concede aos seus alguma luz para não só desejarem, confiarem, desejarem, mas terem iluminados os olhos do coração, como ouvimos do pastor Antônio, a fim de que não necessariamente vejam, mas saibam acerca dessas coisas. É por isso que o próprio apóstolo Paulo orava como nós ouvimos ontem, a fim de que os efésios enxergassem essas coisas futuras, meus irmãos e irmãs. Oh, irmãos, aprove ao Senhor, foi da vontade dEle dar-nos saber algo acerca da glória que nos aguarda. Olhemos assim ao Senhor Jesus, uma palhazinha para a gente ter. A gente olha o Evangelho, final do Evangelho de João, por exemplo, e nós vemos
os discípulos estavam todos reunidos, 11 deles, os apóstolos, e, de repente, o Senhor aparece diante deles e diz: paz. Uau! Mas estava tudo trancado, e ele se colocou lá. Irmãos, aquele corpo não tem barreira. Passa. Tem gente aí que vai ficar alegre, vai voar de todo jeito quando estiver na glória, né? Não vai ser bem assim não, irmão. Mas era isso que acontecia. Meus irmãos, aprove a Deus que fazer isso, ou seja, no futuro, impressionante, quando tivermos com esse corpo de glória, vai acontecer uma coisa que de fato é fora de série. Não mais pecaremos, nem por pensamento, nem por palavras, nem por atitude. Não mais pecaremos. Jamais os membros do nosso corpo se prestarão para fazer qualquer tipo de mal. Seremos como nosso Senhor, isso é, sem pecado. Não dá para a gente... Como a gente consegue, sendo pecador agora, como nós podemos nos ver sem pecado, irmãos? Olhamos para alguém, já pecamos, porque, olha, o irmão chegou atrasado, nem sabemos o que foi que houve. Os pensamentos são impressionantes, mas vai chegar o dia que nada disso acontecerá, sem pecado, porque é um corpo agora transformado, o corpo como o de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tal, irmãos, que João, o apóstolo, no capítulo 3, cheio de alegria, cheio do Espírito, ele disse: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, senão, e por isso que o mundo não nos conhece, por quando não conheceu Ele mesmo. Amados, ele diz, quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Não é pouca coisa. Não é mesmo pouca coisa. Falando de modo bem positivo, nessa questão da eficácia do poder do Senhor Jesus, ao transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, enfim, amaremos de modo perfeito. Hoje, o marido que mais ama a sua esposa tem momentos que ele a odeia. A esposa que mais ama o seu marido, a ocasião em que ela o odeia. Os pais que têm um grande amor para os seus filhos, tem hora que diz assim: menino, sai daqui. Mas naquele dia, nós experimentaremos o que Paulo disse aos Coríntios. O amor é paciente, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor tudo crê. Imagina, o amor tudo crê. O irmão diz uma coisa, será que ele está falando a verdade? O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não se ressente do mal. Irmãos, imagine o seguinte, e aqui, aliás, eu estou já falando assim, no domingo que vem, à noite, de manhã, de noite, tem uma palavra aí que tem a ver com isso aqui. Rogo a Evódia, rogo a Cinti, que pensem concordemente no Senhor.
deixa para lá. Vocês não precisam vir, não. Vão para as suas igrejas. É só o pessoal daqui. Mas o amor, irmãos, ele não se ressente do mal. Toda vez que alguém faz uma coisa contra nós, que nós ficamos assim, é ressentimento. Não estamos amando. Imagine, naquele dia, corpo igual ao corpo da glória do Senhor, estipado esse corpo de morte, não mais nos ressentiremos, não mais teremos ciúme. Hoje a gente pode dizer assim, puxa, eu canto melhor do que aquele irmão, e é ele que tem a ver de cantar, miserável. Desculpa, minha esposa disse que é para eu não falar essa palavra. É desventurado, pronto. Mas não é isso? Puxa, eu canto melhor e tal. Eu conheço casos, irmãos, que o outro é chamado para fazer um serviço, etc., e a pessoa se abate porque não foi ele chamado, ou ela chamada. Mas vai chegar o dia que nada disso acontecerá, porque amaremos de modo perfeito. É por isso que a gente vê como Paulo sofria, irmãos, porque ele, como crente, disse: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pensando, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Interessante a gente pensar nisso. O amor não mais deixará que a gente faça qualquer coisa mal no santo monte do Senhor. Ou seja, amaremos perfeitamente tanto ao Senhor como uns aos outros. Você sabia que a gente de vez em quando odeia o Senhor? Vocês concordam comigo? Eu vou virar o rosto para lá para ver se vocês vão dizer. Vocês concordam? Não concordo, não, mas você odeia o Senhor de vez em quando. Não sabia, não? Então, a gente precisa voltar para o primeiro ponto. A consciência da nossa o quê? Do nosso corpo de humilhação. Nós odiamos o Senhor vez por outra, irmãos. Aquela moça, preste atenção, aquela moça, ela começa a gostar de um rapaz. E o rapaz não é crente. E os pais dela dizem: meu filho, não dá certo, deixe esse rapaz, não dá certo. Ela disse: eu prefiro ele do que vocês. Na prática é isso. Você acha que aquela moça está amando seus pais? Pois bem, assim como ela odeia seus pais porque se interpôs entre ela e o seu amado, ela odeia o Senhor. Sabe por quê? O Senhor Jesus disse assim: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Todas as vezes que nós não guardamos o mandamento do Senhor, é porque nós não amamos. Perguntemos a Pedro: Pedro, quando você estava no corpo de humilhação, o que foi que houve? Ele vai dizer assim: olha, galera, eu estava confiando em mim mesmo, e eu disse ao Senhor: ainda que todos te abandonem, eu jamais. E depois o miserável, é miserável mesmo, o miserável do Pedro diz que não conhecia o Senhor. Irmãos, isso é impressionante. Olha, ele é um deles. Não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. E o Senhor vai para restaurar Pedro. Diz assim: Pedro, ama-me mais do que estes outros? Não quero saber nem o que é esses outros, se são os outros discípulos, se são os peixes, não quero saber disso não. Deixa que os teólogos debatam. Mas quando Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo, ele disse: apacenta os meus cordeiros. Perguntou a segunda vez: Senhor, sabe que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou a terceira vez, Pedro já ficou chateado: Senhor, o Senhor me pergunta 3 vezes, já disse: o Senhor sabe todas as coisas, tu sabe que te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro ficou meio chateado já, né? Irmãos, lamentavelmente é assim.
E assim, irmãos, viveremos nos novos céus e nova terra onde habita a justiça, pelo poder desse Cristo ressurreto, esse Cristo que reina. Irmãos, vocês estão entendendo? Então, eu vou fazer duas perguntas. Sinceramente, nós temos a consciência da nossa corrupção natural, de que temos um corpo de humilhação? Não precisa não me responda para mim, não. Para mim, não. É para a gente pensar. Nós clamamos como Davi, eu repito, dá-me, Senhor, a conhecer a minha fragilidade. Como orou Moisés, pedindo que o Senhor o ensinasse a contar os seus dias para que ele alcançasse coração sábio. Segunda pergunta. Nós confiamos, estamos certos de que o Senhor transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Cremos que o seu reinado é eficaz o suficiente para que essas duas coisas aconteçam conosco. Primeiro, o reconhecimento da nossa miséria natural e depois do que seremos futuramente. Cremos nisso? Estamos, portanto, conscientes dos dois benefícios vistos nessa primeira parte do texto. Estamos certos do que somos agora, cremos no que seremos no futuro. A que conclusão chegamos? Não vai aparecer a palavra em conclusão, não? Engraçado. Eu me lembrei quando eu estou oficiando casamento, agora apareceu. Quando eu estou oficiando casamento, aí não é esse negócio de dizer assim, cadê? Chama o menino, já dou, eu digo assim, eu digo, por acaso vocês noivos trouxeram alguma coisa que simbolize, sinalize o que vocês fizeram, estavam fazendo agora? Aí olham um para o outro, esqueceram, nem olham para o outro, daqui a pouco vem a criança com as duas alianças. Agora foi a mesma conclusão, tive que dizer, falei, agora a conclusão saiu. O que podemos concluir, irmãos? Vamos pegar o contexto. Paulo está instando com seus irmãos para que tivessem cuidado com aqueles que andam entre nós, dos quais eu vos dizia até chorando, que são inimigos de quem? Da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, o destino deles é a perdição, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas quando Paulo dá as razões, e nós vimos uma delas, o fato de que nós temos um Salvador, nós aguardamos o Salvador, nossa pátria não é aqui, mostrando que nós não devemos viver só preocupados com as coisas terrenas. Primeiro, preocupemos-nos sim com o sermos achados como somos pecadores. E então vamos dizer como aquele publicano, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas também nutramos essa viva esperança de novos céus e nova terra, quando nós teremos corpos iguais ao dele. Irmãos, estaremos com ele, ele é a cabeça, nós seremos como ele. Os céus verão a glória de Cristo e nós fazendo parte dessa glória. Amém. Muito fraco. Amém.